Este é o nosso primeiro programa. Para marcar algo tão especial, eu precisava ter um tema interessante. Um assunto que realmente valesse a pena. Depois de algumas idas e vindas, decidi enfrentar um baita desafio. Em plena guerra na faixa de Gaza, ainda sob reflexo da chamada Primavera Árabe, vou discutir o islamismo, sua cultura, seus saberes e, por que não, as contradições que a sociedade islâmica apresenta. Para falar sobre os ensinamentos de Muhammad, erroneamente conhecido como Maomé, sobre o Islã e sobre as comunidades islâmicas, vamos conversar com Sami Isbeli, diretor do Departamento Educacional da Sociedade Beneficente Islâmica do Rio de Janeiro, localizada na Tijuca, bairro da Zona Norte Carioca. Tudo em nome de uma boa história, sempre em busca da aprendizagem. Eu sou o Márcio Branco e o Historiando começa agora. O Historiando de hoje é com o Dr. Sami Isbeli. Muito obrigado por nos receber. Prazer receber. Vou começar perguntando por que estamos sem sapato. Geralmente o local que a gente faz a oração, ele tem que estar livre de algumas impurezas, como vestígios de fezes, urina, sangue. E caso a gente pisasse aqui com o sapato que a gente vem da rua, talvez, sem perceber, poderíamos estar pisando nas fezes de um cachorro e entrando para o local de oração. Então, por isso que nós tiramos o sapato do lado de fora, para que termos certeza, né, que esse local está apropriado para que a gente possa estar fazendo a oração. Ah, correto. E meu interesse de vir aqui foi porque o Islã é a religião monoteísta que mais cresce na atualidade. Ela já tem 1 bilhão e 500 milhões de seguidores, né? Como é que o senhor me explica esse crescimento tão rápido e tão exuberante do Islã? Na realidade, pode parecer até contraditório, mas o episódio do 11 de setembro, né, onde as pessoas começaram a ver aquela situação toda e começaram a se questionar, será que o Islã é tudo isso que a mídia está passando? Então eles começaram a buscar conhecer realmente o que era o Islã. E quando eles vinham e conheciam a realidade do Islã, eles percebiam que não era nada daquilo que a mídia acabava colocando. Então, desde o 11 de setembro para cá, foi um período que realmente houve um crescimento enorme do Islã. Esse é um ponto. Um outro ponto que a gente pode estar colocando é a questão do monoteísmo. O Islã, ele prega um monoteísmo puro, básico, sem muita complicação. É uma religião fácil de você estar aplicando, se você está seguindo. Ela responde aos questionamentos básicos da vida do ser humano: por que eu nasci, como objetivo nessa vida, o que eu vou encontrar na outra. Gente, os islâmicos não gostam de Maomé. Maomé é uma corruptela de Mohamed. O correto é Mohamed. Então, Mohamed seria o último dos profetas, mas o Islã não nega o Antigo Testamento, não nega o Novo Testamento, nem ele nega Davi, por exemplo. O senhor podia me explicar qual é a ruptura que Mohamed traz em relação aos outros profetas? Nós acreditamos que o Islã é uma religião nova, é a mesma religião que Deus revelou a todos os profetas e mensageiros, desde o primeiro ser humano, que foi Adão. E, na realidade, acreditamos que Deus revelou livros para os seus mensageiros, e desses livros o Alcorão menciona 5, que são os livros de Abraão, que não se tem mais vestígio na história, os Salmos, que foram revelados para Davi, a Torá, que foi revelada para Moisés, o Evangelho, que foi revelado para Jesus, e o Alcorão, que acreditamos que foi o último livro revelado, que foi revelado ao profeta Muhammad, que a benção e a paz de Deus esteja sobre todos eles. Só que nós acreditamos que os livros anteriores ao Alcorão, com o passar do tempo, perderam a sua forma original, onde as palavras dos homens acabaram se misturando com as palavras de Deus. Então, houve a necessidade de uma nova revelação, onde nós temos o Alcorão hoje, que acreditamos que está da mesma forma com que foi revelado ao profeta Muhammad, que a benção e a paz de Deus esteja sobre ele. Até a questão da preservação do Alcorão é algo interessante. Por isso não se estimular a tradução do árabe? Não, na verdade, o Alcorão só é considerado Alcorão na língua árabe. A tradução ela é permitida, só que ela é chamada de tradução dos significados do Alcorão. É uma aproximação da ideia do que quer dizer o Alcorão para aquelas pessoas que não dominam a língua árabe. Por quê? Porque sempre que você traduz de um idioma para outro, você vai perder alguma coisa. Às vezes você tem uma palavra que não tem correspondente em outro idioma. Você tem uma palavra que tem, principalmente na língua árabe, uma língua riquíssima, você tem uma palavra que traz inúmeros significados. Quando você vai traduzir, o tradutor é obrigado a pegar um único significado. Então, com isso, você estaria perdendo. Por isso que o Alcorão só é considerado Alcorão na língua árabe. Em relação à preservação do Alcorão, tem um detalhe interessante.
Os livros anteriores, eles eram passados basicamente de forma oral, né? Eles foram escritos muito tempo depois. Enquanto que o Alcorão, durante, né, a revelação ao profeta Muhammad, que a benção e a paz de Deus esteja sobre ele era transcrito, ou seja, os seus companheiros, né, eles escreviam e iam memorizando. Tanto que esse hábito de memorizar o Corão, ele está presente até hoje. Você hoje tem escolas de memorização do Corão com crianças com 12 anos de idade saem com o Corão memorizado. Então, se você tem algo escrito e memorizado, fica muito difícil você modificar alguma coisa. Porque se alterar alguma coisa no texto, as pessoas têm ele de cor também. Então, vão detectar logo onde está a transformação, a mudança. Né? Mas a relação da sociedade islâmica com Muhammad difere, para mim, essencialmente da relação dos cristãos com Cristo. Muhammad, ele é um homem santo na medida em que ele traz a palavra, ele difunde a palavra, mas ele não é um senhor, não é Deus na forma de homem. Não. Né? Na realidade, como eu falei, o monoteísmo dentro do Islã, ele é extremamente simples, né? Acreditamos num Deus único que não tem nenhum tipo de parceiro, ou seja, ele é perfeito, ele é infinito, e nós vemos Muhammad, Jesus, Moisés, todos eles como grandes mensageiros de Deus, sem nenhum tipo de divindade. Então eu, islâmico, não rezo para Muhammad, eu só rezo para Deus. Isso. Muita gente no Ocidente olha para as mulheres islâmicas pela vestimenta específica que as mulheres islâmicas usam e vem no traje uma opressão. O senhor, sendo representante da sociedade islâmica, o senhor podia nos explicar? Muita gente imagina também que esse tipo de vestimenta ele veio com a mensagem final do Islã, mas ela já existia há muito tempo. Se você pegar a Torá, o Evangelho, você vai ver que ele já estava presente. Tanto que, se você vê as imagens, né, das santas na Igreja Católica, todas elas estão com véu. As freiras utilizando o hábito. Então, na realidade, o hijab, né, que é esse véu, ele é uma forma da mulher ter um recato maior, um respeito maior, para que ela não seja vista somente pelos atrativos físicos. Então, o Alcorão pressupõe uma igualdade de gênero? Homens e mulheres, eles têm a mesma importância, eles têm as mesmas funções na sociedade? Como é que o Alcorão percebe a mulher dentro da família e da sociedade? Eu vou dar o exemplo da mãe, né, da mulher. A mulher ele tem a questão do sentimento muito mais forte do que o homem. Por isso é toda a questão da maternidade e tudo. Mas isso não faz do homem inferior à mulher ou algo do gênero. É obrigatório, tanto ao homem quanto à mulher, a busca do conhecimento, trabalhar, estudar. É permitido à mulher o trabalho. Foi dado à mulher o direito de votar, o direito de escolher com quem quer se casar, o direito ao divórcio, o direito ao divórcio? Também. O direito ao prazer sexual, o direito de se utilizar métodos anticonceptivos, né? Então, o direito de dispor dos seus bens da forma que bem entender. Muito do que o senhor disse, que as mulheres têm esses direitos todos, a mim choca com algumas informações de países importantes como a Arábia Saudita. Isso. Na Arábia Saudita, as mulheres não têm direito, por exemplo, de andarem sozinhas, de dirigirem carros. É extremamente importante essa pergunta, porque hoje em dia não existe nenhum Estado Islâmico no mundo. Então, nem a Arábia Saudita é considerado um Estado Islâmico. Para ser um Estado Islâmico, você teria que ter as leis baseadas no Alcorão e na Sunna, ou seja, na Sharia. Hoje você tem países que aplicam parte dessa legislação religiosa e parte secular, né, ou há uma mistura, ou toda secular, mas hoje não existe um Estado Islâmico. Então, quando esse tipo de situação ocorre, não é culpa do Islã, é culpa desses governantes, né, desses países. Mantendo essa perspectiva, eu li em alguns livros que o namoro ele não deve ser estimulado. Né? O contato das mulheres com membros que não sejam da própria família não deve ser estimulado. E aí me fiz uma pergunta: como se dá a relação amorosa, como se dá o casamento? No casamento da sociedade islâmica contemporânea hoje, há espaço para o amor romântico? Como os casais se constituem? Ou eu estou sendo preconceituoso e estou crendo que a maioria é casamento arranjado pelas famílias? Não, inclusive, esse é um ponto extremamente importante que você citou do casamento arranjado, que isso é uma outra coisa que é colocada como se fosse algo do Islã.
Um casamento, para ser válido no Islã, tem que ter o aceite tanto do homem como da mulher. Eu vou citar uma situação que aconteceu na época do profeta Muhammad, que a benção e a paz de Deus esteja sobre ele, onde uma mulher veio para ele e falou: profeta, meu pai me obrigou a me casar com meu primo, e eu não queria me casar com ele. O profeta falou: se você foi obrigada, então nós vamos fazer o divórcio, né? Porque aí ela falou: não, eu vou acatar a determinação do meu pai, mas eu gostaria que as mulheres soubessem que elas não podem ser obrigadas a se casar com quem elas não querem. Então isso é muito claro dentro da religião. Agora, em determinadas sociedades, muitas vezes a questão cultural se sobrepõe à questão religiosa. Então, em alguns locais, você pode até ter alguns tipos de casamento arranjados, mas isso não é uma prática islâmica, isso é até proibido pelo Islã. Só para perguntar uma coisa para o senhor, quando o senhor falou que é uma prática local, mas a Sharia não é uma jurisprudência construída de forma local? E a Sharia não tem base tanto no Alcorão quanto na Suna? A Sharia é a jurisprudência islâmica, mas nem sempre... Ela é universal? Ou ela tem leituras locais? Não, ela é universal. Só que nem sempre as pessoas colocam ela em prática. Correto. Então, muitas vezes a questão dos costumes, eles podem ser mais fortes. Mas isso acontece de forma muito rara. Geralmente, a questão do consentimento, ele acontece. Agora, a questão do namoro, né, que você perguntou, eu acabei não tocando. No Islã, não existe a questão do namoro. Quando a pessoa ela quer se casar, então ela viu uma pessoa que interessou aquele negócio todo, então ele vai pedir para conversar com aquela pessoa. E através desse contato, dessa conversa, dessa troca, você vai começar a ver se tem afinidade ou não. Não é necessário o contato físico, né, através de abraço, beijo, para você perceber se aquela pessoa... Há uma aproximação cultural, intelectual, isso, de conversa, de conhecimento. De saber, né, do que ela gosta, isso, que ela gosta, o que ele gosta, para ter uma afinidade. E a partir daí vem o casamento. Então não há questão do namoro. Também não é proibido o convívio social entre homens e mulheres. Na realidade, a única coisa que é vedada é que fique um homem e uma mulher que possam contrair matrimônio no local isolado, fechado, sozinhos os dois. Então, se tiver duas mulheres e um homem, que não seja um em um, não há problema nenhum, desde que se mantenha o respeito, né, haja um diálogo, uma coisa dentro dos parâmetros normais. Isso daqui não há problema nenhum. Então, essa questão social, ela acontece, sem problema algum. A questão do namoro, do toque, que não é permitido antes do casamento. Correto. Vamos mudar de assunto. Gostaria de perguntar para o senhor um assunto básico, mas que muitos dos nossos telespectadores não conhecem. O senhor podia definir para mim a diferença da perspectiva sunita, da perspectiva xiita dentro do mundo islâmico? O que difere um xiita de um sunita? A princípio, essa divisão aconteceu no âmbito político. Depois ela veio para o campo teológico, né? Então, no campo político, qual é a diferença? Para os muçulmanos sunitas, que hoje representam cerca de 86% dos muçulmanos no mundo, né, o califa, o chefe de Estado, deve ser a pessoa mais apta dentro da sociedade e deve ser uma pessoa escolhida pela população. Enquanto que na perspectiva xiita, o chefe de Estado deve ser um descendente direto do profeta Muhammad, que a benção e a paz de Deus esteja sobre ele. E não necessariamente um descendente vai ser a pessoa mais apta dentro da sociedade para gerir um Estado. Então, a diferença começou daí, basicamente. O senhor me permite um atrevimento? Pode. Porque dentro do mundo islâmico não há a veneração do homem. O homem não existe um homem santificado. Isso. Então, partir do pressuposto de que a descendência vai gerar o chefe, já é uma forma até de veneração que vai de encontro aos ensinamentos. Isso? E a gente acredita até que foi uma providência divina que os filhos, né, do profeta faleceram antes dele, porque se de repente eles estivessem vivos com a morte dele, as pessoas provavelmente iam querer colocá-los na chefia do Estado, por até uma questão de educação, de tudo. Então, por uma providência divina, eles acabaram falecendo antes do profeta. Agora, só para... Aí eu vou nortear até o senhor, vou lhe ajudar. Mas então, os 5 pilares da fé são os 5 pilares tanto para os sunitas quanto para os xiitas. Ambos seguem os 5. Isso, os 5 pilares são idênticos, mas existem coisas que hoje na parte teológica são bem distintos. A questão do ayatolá, por exemplo. Né? Para o xiita, o ayatolá
ele tem o poder da infalibilidade. Isso. Para os muçulmanos sunitas, não existe nenhuma pessoa com esse poder. Eu ia tocar nesse assunto. Então, na verdade, já é uma diferença bem forte nesse sentido. Fora outras questões teológicas, né, onde você vai ter uma diferença grande entre sunitas e xiitas. E como é que o senhor que vive na fé islâmica, frequenta a mesquita, pratica caridade, como é que o senhor vê, em nome do profeta, as pessoas se matando? Na realidade, isso aqui é muito mais profundo do que só uma questão religiosa. Você pode perceber que onde existem esses tipos de conflito, tem toda uma parte política por detrás que manipula e que brinca, digamos assim, com essa questão, colocando, né, essas duas correntes, digamos assim, os sunitas e os xiitas, em atrito por outras questões políticas. Então, você pode sempre ter certeza que vai ter sempre um fundo político por detrás, trabalhando para esse tipo de discórdia. Tem até na própria história, né, dividir para governar. Eu queria que o senhor explicasse para o público qual é o conceito original de jihad e a sua visão hoje sobre o conceito que esses grupos fundamentalistas mais radicais estão usando. Tá. Então, vamos para a tradução, né? A tradução de jihad seria empenho e esforço. Guerra Santa em árabe seria Harb al-Muqaddas. Essa expressão em árabe você não vai encontrar em nenhuma passagem do Alcorão, nem na biografia do profeta. Não existe guerra santa. Guerra nunca é santa. Perfeito. Esse é o primeiro ponto. O jihad eu posso dividir ele em duas partes. O jihad maior e o jihad menor. O jihad maior é aquele empenho e esforço que eu travo comigo mesmo, para me manter na senda reta. Está buscando ser coerente com a mensagem, me afastando de tudo aquilo que desagrada a Deus. Esse é o jihad maior, aquele que eu faço comigo mesmo. O jihad menor é aquele empenho e esforço que eu faço com as pessoas que estão ao meu redor, né? Então, ele é extremamente amplo. Desde o que eu estou fazendo aqui hoje, por exemplo, elucidar um pouco o Islã, é uma forma de jihad menor. Eu tirar uma casca de banana no caminho de uma pessoa que possa se machucar, escorregar, é uma forma de jihad menor. E existe uma forma de jihad menor que é o combate, mas em uma única situação, de autodefesa. Eu nunca posso iniciar uma guerra ou uma batalha. Na realidade, se eu for atacado, eu tenho o direito de me defender. Então, na verdade, o Islã garante esse direito ao muçulmano. Na verdade, se eu for atacado, eu tenho o direito de me defender. A partir do momento que o outro lado para, ou coloca as armas, eu também sou obrigado a parar. Então, é só em caso de legítima defesa que eu posso estar utilizando essa questão do jihad. E ainda tem tinha os cerceamentos, né? Você não pode maltratar o seu inimigo, você tem que respeitar as mulheres, os enfermos. Tem toda uma regulamentação para que você esteja num... Antes da ONU, antes dos direitos humanos nascerem. Antes da Convenção de Genebra. Exatamente. Se você pegar a Convenção de Genebra e ver o que o Islã colocava, exatamente, muito do que hoje está na Convenção de Genebra, o Islã 1435 anos atrás já falava. Exatamente. Vou até ter um exemplo em relação a essa questão do jihad, a questão do terrorismo, que muita gente vincula terrorismo a jihad. São coisas distintas, porque na realidade, quando eu falei para você que o Islã ele tem toda uma regulamentação no campo de batalha, você não pode combater quem não está portando uma arma contra você, isso, não pode estar matando civis, destruindo templos religiosos, serviços de abastecimento, coisas do gênero. Quando você faz um ato terrorista, você está fazendo o quê? Você está matando pessoas inocentes que não estão portando arma para você, nem nada. Então, na verdade, isso é contrário ao Islã. Então, o terrorismo nada tem a ver com o Islã. Então, esse é um ponto importante. E um outro ponto que também a gente deve estar bem atento, já que a gente está na parte de história, né, que hoje é muito mais fácil você colocar qualquer tipo de resistência como sendo terrorismo, perfeito, porque você acaba tirando a legitimidade dessa resistência. Então, hoje é uma praxe, né, quando você tem uma pessoa que está resistindo, uma ocupação, resistindo a um governante tirando, as pessoas colocam esse grupo ou essa mobilização como sendo terroristas, mas na verdade é uma resistência. É até o nosso próprio hino, né? Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Então, na verdade, se a gente começar a ver até o hino, será que seria um hino terrorista? Não, né? A sociedade islâmica crê que o Estado teocrático é o melhor Estado para servi-la? É extremamente importante essa pergunta e eu vou fazer uma outra correção. Na realidade, o Estado Islâmico não é um Estado teocrático, apesar dele estar baseado em questões religiosas. Por que não é um Estado teocrático?
Porque no Estado teocrático que nós conhecemos, né, como aconteceu na Europa, era o poder, né, dado a um rei em nome da religião, onde ele tinha todos os poderes, a população não tinha poder nenhum. Correto. Dentro de um Estado islâmico, você elege um governante. Se esse governante não estiver caminhando de acordo com os preceitos da Sharia, você pode destituir esse governante. Então, na verdade, esse governante, ele não tem os poderes totais na mão dele. Ele é observado pela população. Se ele não agir de acordo com os preceitos religiosos, ele é destituído. Então, dentro desse princípio, não é um Estado teocrático. Correto. Dentro da visão islâmica. Geralmente, quando se fala em atos terroristas ou coisas do gênero, e são grupos muçulmanos, se generaliza para toda a religião. Quando acontece com outros segmentos, não. Vou dar o exemplo da Irlanda do Norte, né? Você tem um confronto entre protestantes e católicos, você tem o IRA. Eu nunca vi falar IRA, grupo terrorista católico. Né? Se especifica o quê? Um grupo, mas em relação ao Islã, você pode perceber que sempre se generaliza para toda a religião. Então, como se todos os muçulmanos fossem terroristas, como se a religião pregasse isso. Como é que o senhor está vendo essa crise em Gaza? Na verdade, a questão da Palestina, a gente não pode retratar ela do que está acontecendo agora. A gente tem que ir para a raiz do problema. Na realidade, como tudo isso aconteceu? Você tinha uma terra que era habitada majoritariamente pelos árabes, né, pelos palestinos. Exato. E que, em função né, de diversas situações históricas, né, a questão do Tratado de Balfour, né, da questão da ONU ter dado, digamos assim, aquele espaço de terra para os sionistas, né, aí você começa a perceber o quê? Será que isso foi legítimo ou não? A ONU, ela não tem, dentre os seus poderes, fornecer nada de território para ninguém. É como se hoje a ONU chegasse e dissesse para o Brasil o seguinte: olha só, a Amazônia, vocês não estão cuidando bem da Amazônia. Né? Hoje o problema, né, ambiental no mundo é muito grande e nós temos que cuidar da Amazônia. Então nós vamos internacionalizar a Amazônia. E todo mundo do Conselho da ONU votasse que a partir daquele momento a Amazônia não mais pertenceria ao Brasil. O que o Brasil faria? Entregar a Amazônia e falar, não, porque a ONU decidiu, eu vou entregar? Lógico que não, porque é um território brasileiro. Ela pertence ao Brasil e ninguém tem jurisdição nenhuma para fazer algo ao contrário disso. Foi o que aconteceu na Palestina. Então, na verdade, hoje os palestinos eles estão reivindicando o quê? Aquilo que originalmente era deles, que são as suas terras. Aí a gente vem para Gaza, né? Deixa eu fazer um pouco, antes de entrar em Gaza. Então, o movimento sionista, pessoal, é um movimento dos judeus do final do século XIX de voltar para o Monte Sião, que era a terra prometida, que é a terra que lhes pertencia na visão deles, e aonde já estavam, né, os palestinos. E o que os palestinos? Os semitas. Porque o judeu também é um semita. Só que o movimento sionista, ele pressupõe que a terra fosse dos judeus, o povo escolhido, e a entrada dos judeus significou a expulsão dos islâmicos. Não só dos islâmicos. Não só dos islâmicos, dos cristãos também. Dentro dessa perspectiva, o senhor crê que a paz só é possível com a extinção de Israel? Ou o senhor vê hoje que Israel existe, é um dado, e a gente vai ter que construir um mundo a partir dele? Na realidade, eles criaram um fato consumado. Exatamente. Na verdade, se você pegar originalmente, até pelo direito internacional, não há prescrição de um crime ou de alguma coisa do gênero. Então, existe a questão da ilegalidade da Constituição do Estado de Israel, porque a forma que ela aconteceu é ilegal, porque a ONU não tem poderes para doar aquilo que não lhe pertence. Mas hoje existe um fato consumado. Hoje já existe um Estado, né, que está presente, com pessoas vivendo lá. Então, hoje seria inviável, digamos assim, você chegar simplesmente e falar, olha, toda essa população que está aqui, né, porque uma das políticas é a questão dos assentamentos. Se você vê como foi a partilha da Palestina e como está hoje o território da Palestina, praticamente não sobrou nada para os palestinos. Os assentamentos eles estão acontecendo de forma aceleradíssima para quê? Para que realmente aquilo ali seja um fato consumado e os palestinos não tenham mais vez ali. Então, infelizmente, isso é uma realidade. Em Jerusalém Oriental continua havendo assentamento. Né? E você via toda essa questão, vamos discutir a paz. E quem era o mediador?
era aquele que era sempre defensor de Israel. Sempre quando a ONU votava alguma coisa, quem era o voto contrário? Era os Estados Unidos. Então, como que você vai almejar uma paz onde o mediador ele é pró um lado? Então, já começava... eu costumo falar que era um teatro, na verdade, que se fazia. Então, o que aconteceu? Diante desse teatro todo, a população palestina ela chegou ao momento que ela acordou. Foi quando ocorreram as eleições democráticas, né, onde o Hamas ele foi eleito, né, com observadores internacionais colocando a lisura dessa eleição. E quando isso aconteceu, o Israel, como uma punição coletiva, né, para aquela população que elegeu, o Hamas fez o quê? Fez todo um bloqueio, não só territorial, porque de um lado estava a fronteira de Israel fechada, do outro lado do Egito fechado, porque na verdade você tinha um ditador também que era pró, né, fazia o que os Estados Unidos, Israel colocava, o espaço aéreo fechado, por mar fechado, é a maior prisão a céu aberto do mundo. Então começou não só o fechamento das fronteiras, como um embargo econômico muito forte. Não entrava cimento, não entrava alimento, não entrava remédio. Isso perdurou cerca de 8 anos. A quantidade de pessoas que morreram em função desse embargo em Gaza é muito maior do que estão morrendo agora. E estão morrendo muita gente. Então, na realidade, isso começou. E o pretexto utilizado por Israel foi o quê? Foi o assassinato de três jovens, né, que aconteceram na Cisjordânia, não foi nem em Gaza, onde colocaram a responsabilidade em cima de quem? Do Hamas. E o Hamas, de forma veemente, falou que não foi ele. Né? E Israel não apresentou nenhuma prova, foi suposição. Da mesma forma que os Estados Unidos inventou a suposição das armas químicas no Iraque. Né? Em função disso, depois também teve o assassinato daquele jovem palestino que foi queimado vivo. Né? E a partir daí começou esse enfrentamento. E hoje que nós vemos não é uma guerra, é um genocídio, porque guerra pressupõe um exército dos dois lados. O Hamas, ele não tem força aérea, ele não tem marinha e ele não tem exército. O que ele tem são mísseis rudimentares, feitos de fundos de quintal, né? Alguma coisa que veio de fora, né? Através da Síria, do Irã, mas a capacidade de destruição é mínima. Na verdade, e não tem... eles são lançados mais para criar, digamos assim, aquele clima de instabilidade, de medo, do que qualquer outra coisa, porque eficiência praticamente nenhuma. Em contrapartida, você tem um poder bélico violento do outro lado. Então, o que hoje está acontecendo é um genocídio, onde está se atacando de forma indiscriminada, né? E outro detalhe importante, é uma área que no Rio restrita, é como se fosse a Barra da Tijuca. Exatamente. Onde moram 1,5 milhão de pessoas. Acho que é o lugar mais densamente habitado do planeta. Então você imagina uma bomba caindo no local desse. Não tem como não morrerem civis, né? Pressupor que não vai morrer civil. Então, basicamente está sendo atacados residências, hospitais, escolas, onde poderiam se abrigar, que são os hospitais, as escolas, os templos religiosos, estão sendo atacados também, inclusive da ONU. Né? As ambulâncias estão sendo alvejadas, os repórteres estão sendo, onde eles estão sendo alvejados, para quê? Para que possam sair de lá e não retratar o que está acontecendo. Mas a OLP seria uma solução para isso? A OLP tem espaço para tentar uma negociação? Não, porque na realidade o Hamas, por que ele foi vitorioso? Porque na verdade o OLP sempre fez o papel dos Estados Unidos e de Israel. Ficava sempre naquele tipo de discussão que não levava a nada. O povo palestino, percebendo todo esse teatro, ele foi para uma outra opção, digamos assim. Ele optou pelo Hamas. Na realidade, hoje o Hamas está sendo a resistência para esse tipo de ocupação. Então, na verdade, o que o Hamas está pedindo? Que se abram as fronteiras e termine o embargo econômico. Do outro lado, Israel está pedindo o quê? O desarmamento do Hamas. Só que o Hamas não vai se desarmar, porque ele fala... Seria a sua morte. Não, ele falou, tudo bem, não tem problema, eu me desarmo, desde que Israel também se desarme. Quer dizer, eu tenho uma pessoa que está me oprimindo e vai ficar com armamento, eu vou ficar sem armamento, não tem lógica esse tipo de diálogo. E a gente vê a ONU, nesse meio tempo... Refém do Conselho de Segurança dominado pelos Estados Unidos. Então, na verdade, não fazendo nada. Eles estão criando terroristas. Exatamente. É difícil eu crescer num ambiente hostil, vendo meus familiares morrerem, e eu acreditar, professar uma fé da tolerância e do respeito ao outro, né?
e cada vez mais os moderados de ambos os lados têm menos espaço, é isso? Eu posso dar um exemplo histórico? Os muçulmanos, quando eles governaram a Andaluzia, eles permaneceram lá cerca de 8 séculos, né, onde conviveram harmonicamente muçulmanos, cristãos e judeus. Verdade. Cada um professando a sua fé, com seus templos e tudo. 8 séculos. Se o Islã tivesse sido imposto naquela área, hoje você não teria mais vestígio do cristianismo ali. E o que Quase aconteceu? a Península Ibérica inteira. E o que aconteceu? Quando os muçulmanos perderam, né, que houve a retomada dos cristãos, eles começaram, através da Inquisição, perseguir muçulmanos e judeus. Correto. Os judeus foram ter refúgio aonde? Nos Verdade. países muçulmanos, ou seja, os muçulmanos acolheram os judeus, né, e deram a eles como o historiador, é verdade, muito, é exatamente isso. o refúgio e toda a dignidade que mereciam. Tanto que as pessoas falam, vocês odeiam judeus, vocês odeiam... Não, na verdade, no Alcorão, eles são tratados de uma forma respeitosa, são chamados o povo do livro, ou seja, Exatamente. o povo que recebeu as mensagens. E existe um versículo no Alcorão que diz, não há imposição quanto à religião. Então, na realidade, a religião é algo que deve vir de dentro para fora. Então, esse foi o tratamento proporcionado pelos muçulmanos durante séculos. E hoje, infelizmente, os palestinos estão tendo esse tipo de... E os palestinos que eu coloco não são só muçulmanos, são cristãos também, porque são muitos cristãos que estão morrendo lá, igrejas já foram destruídas, inclusive o patriarca católico, ele deu recentemente também uma declaração falando do massacre que os israelenses estão fazendo. Então, as pessoas sempre imaginam os muçulmanos, né? Mas a questão palestina é muito mais ampla do que só os muçulmanos. Verdade. Muito obrigado. Infelizmente, nosso tempo acabou, doutor Samir. Muito obrigado. Foi um prazer enorme. Gente, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido. A gente vai deixar os contatos do Dr. Samir, da comunidade islâmica aqui do Rio de Janeiro, para que vocês entrem em contato e possam tirar suas dúvidas. Um beijo e até a próxima. E para todos aqueles, né, que tiverem ainda dúvidas e quiserem conhecer um pouco do Islã, nós estamos aqui, né, a nossa mesquita fica na rua Gonzaga Bastos, na Tijuca, de portas abertas para receber vocês. Depois vai ser passado também o nosso site. Nós temos cursos aqui de introdução ao Islã, a língua árabe, que é aberto ao público em geral, com o objetivo justamente corrigir esses estereótipos, essas deturpações que são feitas acerca do Islã. E mostrar que, na verdade, um muçulmano é um cidadão como qualquer outro, né, que vive nesse país, que trabalha, que ajuda esse país a se desenvolver e é uma pessoa que lida, né, com os outros da melhor maneira possível. Muito obrigado.